Ministério da Cultura apresenta Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet. Produção Instituto CPFL. Coprodução Raava Audiovisual. Patrocínio CPFL Energia. Realização Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. A plataformização do trabalho, do modo como está ocorrendo hoje, é uma discussão que, no fundo, a gente está discutindo o futuro de trabalho de todos nós. Imagens aceleradas de um viaduto com carros. Na tela, Instituto CPFL e Raava Audiovisual apresentam De perto, formigas andam em tijolos. Vista aérea da cidade. Direção, Rafael Escuculha e Rafael Tomás. Direção de fotografia, Rafael Escuculha. As cenas se alternam entre detalhes de uma lagarta, cidade e folhas. Trilha sonora original, Rafael Tomás. Na tela, Desumanizados, algoritmos, trabalho e autonomia. A relação entre tecnologia e trabalho Numa galeria, sempre foi objeto de pesquisas, objeto de discussão, debate. Mariana por Shinohara muitas Roncato, pensadoras e pensadores. socióloga. Acho que a pergunta central que a gente poderia pensar, essas tecnologias, né, elas estão servindo a quem? Essas tecnologias estão servindo para libertar os seres humanos do sofrimento? Estão servindo para Mulher aumentar o tempo livre das pessoas? Cabelos pretos e Quando a gente lisos. pensa mais recentemente, a relação entre trabalho e tecnologia teve mudanças, Usa camisa de estampa tem geométrica, permanências em preto e e branco. tem bastante regresso. Essas Quando a palavras gente na pensa tela. nas condições de trabalho. Então, quando a gente pensa em mudanças, claro, as novas tecnologias, né, que a gente chama tecnologia de informação e comunicação, as plataformas digitais, as empresas plataforma, ou aplicativo, que é a nossa forma mais que a gente consegue ver, né? É o aplicativo a forma que a gente enxerga. Parte do trabalho humano, ele é Detalhe de uma automatizado. guitarra. Então, existe o que a gente chama de uma substituição do que a gente chama de trabalho vivo para o trabalho morto. Então, de certa maneira, a tecnologia manifestada nas máquinas, elas Dos dedos no pegam, braço né, da o guitarra. saber dos seres humanos e dispensa, substitui. Então, nesse sentido, tem uma mudança, no sentido de uma desqualificação do trabalho. Então, a gente pode pensar desumanização, talvez, então, nesse sentido também. Os seres humanos, os trabalhadores, de certa forma, aqui no sentido negativo, eles perdem um pouco a autonomia, o conhecimento que tinha antes, então, é transferido para a máquina, para as tecnologias. Então, existe uma certa substituição desse trabalho vivo para o trabalho morto, que seriam as máquinas. Trânsito nas ruas. Mas é bem verdade que também as novas tecnologias criam novos trabalhos. Então, acho que é importante a gente pensar, para não cair, né, num determinismo tecnológico, de pensar que toda tecnologia de informação e comunicação, inteligência artificial, por detrás dessas tecnologias também tem trabalho humano. Então, a tecnologia um pouco só elimina postos de trabalho, ela também cria. De perto, lascas de pedras entre areia. Quando a gente pensa em permanência, Na eu acho galeria. que uma questão central para esse debate, do modo como eu vejo, é pensar o seguinte: pensar trabalho e tecnologia é essencialmente pensar para quem as tecnologias servem. Então, quando a gente pensa desumanização, precarização, eu acho que a gente poderia fazer essas perguntas. Não tem como pensar desumanização sem pensar se essas tecnologias estão trazendo mais autonomia ou não, ou liberdade, né, para os trabalhadores e trabalhadoras. Fragmentos de gesso e cerâmica pelo chão. As tecnologias, para esses trabalhos de empresas de plataforma, começa o que a gente chama dessa plataformização. Imagens aceleradas de carros em Quando a viaduto. gente fala de plataformização do trabalho, termo na a gente tela. pensa num trabalho sob demanda, um trabalho que você executa Na galeria, naquela hora, atendendo aquele cliente, faz como se pegasse atendendo aquele algo. passageiro, embora esteja disponível, logado a todo momento. A gente está pensando no trabalho predominantemente informalizado, sob demanda, em que os custos do trabalho são Aproxime e afaste as externalizados, mãos. ficam nas costas das trabalhadoras e trabalhadores. Mas quando a gente fala em plataformização do trabalho, acho que uma questão que é importante
é que ele não se resume apenas ao que a gente mais conhece, que são motoristas por plataformas digitais ou entregadores. Os pesquisadores mostram essa plataformização pode chegar até você. Alguém toca guitarra. A ideia da plataformização do trabalho, com enxugamento dos custos para parte das empresas de plataforma e os custos e os riscos transferidos para as trabalhadoras e trabalhadoras, pode chegar a diversos nichos de trabalho. Então, a gente tem hoje em dia, plataformas de trabalhadoras diaristas. Na galeria, conta nos plataformas dedos. do trabalho de cuidado, plataformas digitais que é executado por designers, tradutores, na área jurídica, entre tantas outras áreas, que a ideia da plataformização, a importância dessa discussão, não somente os motoristas dessas empresas de plataforma ou entregadores, mas uma ideia que é sobre o futuro do trabalho que a gente está conversando. Sobre o futuro de trabalho e qual futuro do trabalho a gente quer. Detalhe de Nos é areia vendido grossa. uma ideia de que haveria quase como que um paralelo com a natureza, com a ideia de natureza, haveria uma inevitabilidade em que a tecnologia se desenvolveria de tal modo. Na galeria, Só que não. A tecnologia, novamente, ela é alicerçada por trabalho humano, por recursos naturais, alternâncias onde dela existe e da uma cidade. intenção humana subsumida no capitalismo, sob o modo de produção capitalista, mas as tecnologias não existe uma inevitabilidade, são decisões humanas, são decisões políticas, são gestões e decisões políticas que são transferidas para as tecnologias. Quando a gente fala de gestão algorítmica, que estão lá nos aplicativos do motorista de passageiros, entregadores de comidas e mercadorias, tem toda uma gestão algorítmica que não tem mais lá o gerente, o patrão lá, que nem no filme do Chaplin lá, Foto de mandando, Chaplin. todo autoritário. Toda essa gestão, criada pelos seres humanos, elas são transferidas para a gestão algorítmica, que a gente vê nos aplicativos. E essa gestão algorítmica, ela determina unilateralmente o modo como as pessoas vão trabalhar. Claro, você tem a pequena liberdade de aceitar ou não, com alguns poréns. Quanto vai receber esse trabalhador por essa corrida? É a gestão algorítmica, através das empresas plataformas que determina. Ou seja, a gestão algorítmica também ela precifica o trabalho. A gestão algorítmica, ela bonifica trabalhadores e trabalhadoras que trabalham mais horas. Então, assim, se você, o trabalhador de aplicativo, de plataformas, trabalha 4 horas por dia, você está alugado, comparativamente a outra trabalhadora que fica 14 horas logada, ganha uma bonificação, tem tudo uma premiação de quem está mais tempo à disposição das plataformas. Centro da cidade. Na galeria, Então, tem toda uma gama de situações que eu vejo como regresso, Além da informalidade do trabalho, na maioria dos lugares, ainda hoje são classificados enquanto informais, então tem uma série de proteção trabalhista, alternâncias dela e da direitos guitarra. do trabalho que eles não estão recebendo por isso. Então isso também gera uma intensificação do trabalho para fazer aumentar a sua remuneração. E todo o adoecimento do trabalho, adoecimento mental e físico que essas relações de trabalho acarretam. Faixa de pedestre. Então, a gestão algorítmica, ela bonifica, ela tem o poder de dispensar quem, eventualmente possa infringir as regras que ela determina. Então, ela tem o poder também de monitorar os trabalhadores. Nesse sentido, o monitoramento acontece não somente de quem trabalha, mas dos passageiros, dos clientes. Então, todo esse mecanismo da gestão algorítmica que precifica, bonifica, dispensa, bloqueia trabalhadores, tudo isso gera em quem está trabalhando uma ideia como se ele estivesse dentro de um game, de um jogo. Alguns pesquisadores estrangeiros vão dizer, não é um game, é um jogo de azar, porque você tá lá, trabalhador e trabalhadora, nesses aplicativos, nessas plataformas, como se tivesse lutando contra um game
em que as regras, né, não são claras. Então existe o que a gente chama de uma opacidade da gestão algorítmica. Não está claro, evidente, não está objetivo que se você fizer essa corrida você ganha tanto, mas se você estiver em outra área da cidade você ganha mais. Vista superior de carros trafegando. Tudo isso é muito dinâmico, tudo é opaco. Então as regras do jogo não estão claras, não estão objetivas, né? Na galeria. Então nesse sentido tem uma gamificação do trabalho e como a gente pode imaginar, essa gamificação, ela vai gerar ansiedade, ela vai gerar desgaste, ela vai gerar toda uma gama de adoecimentos subjetivos, físicos, impactos para a vida, impactos para a saúde, impactos na família. Detalhes dos dedos ágeis que pressionam as casas do braço da guitarra. Toca com uma palheta. Agora, o guitarrista é visto da cintura para cima. Ele é branco, de cabelos e bigode pretos. Usa óculos e uma camisa bege. A guitarra é escura. Tem algo também que pesquisadores chamam de discriminação automatizada. A discriminação, as opressões dentro das tecnologias, como que elas funcionam? Na galeria. Eles falam, basta ignorar os preconceitos sociais já existentes na sociedade que a tecnologia acaba por potencializar. Então, se a gente pensa mulheres que executam mais o trabalho doméstico, a gente teria que ter tecnologias em que compreendesse as particularidades sociais desse grupo social. Então, uma discriminação automatizada acaba potencializando as opressões quando a gente ignora que existe, porque as discriminações e as opressões que estão na sociedade acabam por adentrar na tecnologia, justamente porque, como eu estava falando agora há pouco, a tecnologia, ela não existe no vácuo, né? Ela é o resultado do trabalho humano, ela é o reflexo de nossa sociedade. Então, se a tecnologia é o reflexo de nossa sociedade, dificilmente a gente consegue pensar numa tecnologia livre de opressão, livre de exploração, livre de adoecimento. Créditos. Instituto CPFL. Raava Audiovisual. Direção, Rafael Escuculha, Rafael Tomás. Direção de fotografia, Rafael Escuculha. Trilha sonora original, Rafael Tomás. Legendagem, Lucas Lazarino. Intérpretes de Libras, Tiago Laubstein, Maurício Gucci. Tradução, Érico Milani. Roteiro de audiodescrição e narração, Bel Machado. Consultoria, Felipe Mianes. Gravação e mixagem de audiodescrição, Vitrola Digital Studio.